Gênesis capítulo 3, versículo 15. Posso ler? Estou lendo. Mas antes, feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis 3,14 diz assim, um versículo anterior. Então, o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Versículo 15, e mais importante: porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia já sabe, não vai beijar ninguém hoje. Uma salva de palmas para a palavra de Deus em nome de Jesus. Mais forte, é para a palavra. Pregar sobre Nossa Senhora é uma coisa difícil, por vários aspectos. E um deles é pela grandeza da bem-aventurada Virgem Maria. Eu sei que para alguns, talvez um tanto influenciados por doutrinas estranhas, pensa que quando eu falo de grandeza de Maria, a pessoa já pensa que eu estou desprezando Jesus Cristo. Algo que não é verdade. Quando nós falamos da beleza de Nossa Senhora, automaticamente nós nos remetemos àquele que a fez bela, e mais bela do que todas as mulheres, que foi o próprio Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem uma frase belíssima de São Luís Maria Grignion de Montfort, onde ele dizia que Deus, ele reuniu todas as águas e chamou mar, reuniu todas as graças e deu um nome: Maria. O nome da Virgem Maria se assemelha ao nome de Jesus, e é por isso que os santos padres e muitos doutores dizem que também o nome de Maria tem poder, já que o nome do Filho, por excelência sendo Deus, é um nome poderoso. Porque o de sua mãe, que foi obediente até também o Calvário, a morte do seu filho, a entrega dele, porque também o nome dela não fariam tremer os infernos. É por isso que Nossa Senhora é conhecida como terror dos demônios. Por quê? Porque ela é grande. Por quê? Porque Deus a constituiu dessa maneira. E quando nós falamos de Nossa Senhora, nós falamos muito mais do que somente aquilo que fala os evangelhos. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Natan, mas ela é só a mãe de Jesus. E eu olhei para essa pessoa e perguntei: e precisa de mais alguma coisa? Isso deveria ser o suficiente para nós amarmos a Virgem Maria com todo o nosso coração, porque Jesus a amou também dessa forma. Existe um santo chamado São Tomás de Villanova. O nome do meu filho é Tomás. São Tomás de Villanova dizia o seguinte: bastou o Evangelho dizer que ela era mãe de Deus, e nada mais nós precisávamos. Um grande homem do primeiro século, um homem chamado Dionísio, o Areopagita, ele dizia que se não fosse a vida de Cristo e o Evangelho revelado e interpretado pela igreja e pelos santos bispos, os santos papas, os santos doutores, a beleza de Maria seria tão grande aos olhos dos discípulos que nós poderíamos confundi-la como uma deusa, de tão grande que era a sua beleza.
Só para você ter ideia, Santo Agostinho dizia que ainda que um corpo, e olha que o meu corpo não é pequeno, fosse composto inteiramente de línguas, não seria suficiente para proclamar as glórias de Maria. Diga para quem está do seu lado: ela é bela demais. Não, diga para quem está do outro lado: ela é maravilhosa. Não, eu vou continuar porque tem gente que ainda não entendeu, tem gente que não abriu a boca, mas olha para mim que eu vou continuar. Um dia São João Maria Vianney disse uma frase, pergunte qual? Ah não, só se todo mundo perguntar, pergunte qual? Ele disse assim: Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Maria, porque a melhor que ele podia, ele criou. Ninguém nem aplaudiu. Não. Eu vou de novo. São João Maria Vianney disse uma frase maravilhosa, pergunte qual? Que Deus poderia ter criado um mundo melhor, mas jamais uma mãe superior à Virgem Maria, porque a melhor que ele podia criar, ele criou. A grandeza de Nossa Senhora é tão grande que ela é chamada de escada de Jacó. A escada de Jacó no Antigo Testamento foi a escada que Jacó, numa visão profética, viu anjos subindo e descendo entre o céu e a terra. Aleluia! E a igreja chama Maria de escada de Jacó, por quê? Porque já que a escada que os anjos descem do céu à terra e sobem da terra ao céu, também essa escada é a Virgem Maria, a qual Deus desceu até a terra e que os homens agora vão subir para ir até o céu. A grandeza de Nossa Senhora, eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas é uma coisa que não cabe na nossa boca. Alguns dizem assim: idólatras, vocês são idólatras. E eu dizia: não confunda idolatria com amor. E alguém poderia dizer: amar Nossa Senhora dessa maneira é como que tirar o mérito de Deus. Escrupuloso. Você pensa que amando ela, eu vou deixar de amar o Filho? Engano seu. Engano seu, porque à medida que eu amo ainda mais a Virgem Maria, eu mais amo a pessoa de Jesus Cristo, porque ela me aponta para Ele, me indica a Ele. É por isso que os santos são ícones que apontam um caminho, são como uma seta para a santidade de Deus. E Maria, como diz São Luís de Montfort, ela não guarda nada para si, ela entrega tudo a Deus. É por isso que ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, a serva humilde, porque eu não quero nada para mim, eu quero tudo para Ele. E é por isso que quando nós a amamos, ela nos leva a Deus. Só para você ter ideia, eu quero dizer uma coisa que Santo Afonso de Ligório diz. Pergunte o quê? Não, abre a boca, pergunte o quê? Ele dizia assim: quem de nós, quem, Guilherme, pôde escolher a própria mãe? Você pôde, Tuane? Como é que é o nome da sua mãe? Oi? Íris. Oh meu Deus, você escolheu Dona Íris para ser a mãe da Tuane de Arapiraca, morando em Jandaia do Sul, no Paraná? Sim ou não? Óbvio que não. E Santo Afonso diz: nenhum de nós pôde escolher a própria mãe, mas Cristo sim, Ele escolheu. E é por isso que, podendo escolher, Ele escolheria a melhor. Meu Deus, valeria uma noite inteira para falar da beleza da Virgem Maria. Só para você ter ideia, ela é chamada a pomba do dilúvio. Por quê? Porque a pomba do dilúvio buscou o galho que mostrava que a salvação estava numa terra, já que a água havia secado. Maria também traz no bico um ramo. Esse ramo é Jesus Cristo, que não traz a salvação do dilúvio, mas a salvação da humanidade. Maria é chamada de tantas coisas, mas tem um nome que causa estranheza: mulher. Só que mulher, em hebraico, significa senhora. E Jesus chama Maria de mulher por um significado. Jesus chama Maria de mulher para indicá-la. Natan, eu não entendi. Vou te explicar. Quando Jesus chama Maria de mulher, Ele chama em duas ocasiões. Ele chama em
João capítulo 2, as bodas em Caná. E ele chama em João capítulo 19, versículo 26. De Bíblia eu gosto um pouco, eu sei onde está. Mas existem também dois outros momentos em que se fala também de uma mulher. Uma está em Apocalipse capítulo 12. Uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Gálatas capítulo 4, versículo 4 também diz, mas não é o Cristo, é São Paulo. Tendo chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher. Mas tem um outro momento em que a Bíblia fala dessa mulher, e é da boca do próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O texto que eu acabei de ler para você. Então quando te perguntarem, por que Jesus chamou ela então de mulher? Ele a desprezava. Oh meu Deus ignorante, ele não desprezou ela, ele indicou quem ela era. Porque o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, tem um nome. O nome desse texto é proto-evangelho. Não se espante com o nome, eu vou explicar para quem não está habituado. Proto, primeiro. Evangelho, boa nova. A primeira boa nova estava no Gênesis. Espera, vamos lá. Natan, o que é a boa nova na prática? É Jesus Cristo vir ao mundo, se encarnar no ventre de Maria, se fazer semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, e morrer na cruz para a salvação dos nossos pecados. Então, existe uma boa nova, que é a primeira boa nova, anunciada onde? No Gênesis. Porque aqui, no episódio da queda de Adão e de Eva, aparece também uma mulher, indicando que Deus irá nos salvar pelo seu ventre, chamada Virgem Maria. Por isso porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te esmagará a cabeça, serpente, e você lhe ferirás o calcanhar. O primeiro evangelho está ali já estava mostrando que a Virgem Maria seria usada no plano de salvação de Deus para resgatar a humanidade do pecado, ou seja, tirar eu e você da boca do lobo. Naquele momento, naquele texto, Gênesis 3, 15, o proto-evangelho já indicava quem ela seria, já indicava o que Cristo faria. É por isso que o anjo, quando saúda a Virgem Maria, ele diz: ave. Ave tem dois significados. O primeiro, a saudação ave era dirigida a reis, somente e exclusivamente. Então, chamando a Virgem Maria de ave, ele indica que ela é rainha, como é o seu filho rei. E segundo, ave, de trás para frente, Eva. Maria é a nova Eva. A primeira desobedece e comete o primeiro pecado da humanidade. A segunda foi obediente até a morte do seu filho na cruz e resgatou a humanidade do pecado que Eva havia cometido. Alguns ainda para desprezar. Eu vou chegar no tema de hoje, tá? Vou chegar. Fala para quem está do seu lado, não tenha pressa, não tenha pressa. Alguns ainda chegam a dizer assim: olha para mim que eu sou lindo, obrigado, olha para mim. Alguns chegam a dizer assim: mas quando Jesus lá no Evangelho de João disse mulher, ele estava renegando ela, desprezando ela, como eu falei. Mas será mesmo? Então por que o que ela pediu ele realizou? Será que você nunca parou para pensar? Maria chegou para Jesus e disse assim: ô filho, eles não têm mais vinho. Não precisava agora da Juliana, né? Brincadeira, para fazer o teatro. Brincadeira, mas chega então Nossa Senhora: filho, eles não têm mais vinho. Jesus: o que eu tenho a ver com isso, mulher? Mas segundos depois ela olha para ele, fazendo um.
fazei tudo o que ele vos disser. E ele realiza o milagre, sim ou não? Alguém já rezou o ofício alguma vez na vida? Quem já rezou, levanta a mão. Quem nunca entendeu aquela expressão que diz assim: Deus vos salve, relógio, que andando atrasado, serviu de sinal ao verbo encarnado. Olha só, o relógio andava atrasado, Tuane. Não era a hora dele fazer milagre, mas porque ela pediu, o relógio que estava atrasado serviu de sinal para Jesus fazer o seu primeiro milagre nas bodas em Caná. Natan, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem coisas que Deus te daria que não está na hora, mas se você pedir para que ela interceda, Ele vai antecipar o milagre para você. Mas o tema não é milagre hoje. O proto-evangelho, o anúncio da salvação lá no Gênesis, onde ela pisa a cabeça da serpente. Tem uma coisa interessante aqui. É a partir daqui que tudo se faz novo. Uau! Gente, eu vou explicar. A teologia católica ensina que se Maria dissesse não, e ela podia dizer não, o verbo não teria se feito carne. Por quê? Porque a concretização da encarnação do verbo contava com o sim de Maria. Isso aqui é tão perfeito que agora nós entendemos o quanto que a Virgem Maria, na história da salvação, ela com seu filho, ela participa do protagonismo da redenção. É por isso que ela é chamada na teologia católica de corredentora, porque ela participa da salvação de alguma maneira. Como? Dando seu sim, sendo obediente, dizendo: fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua palavra, sendo obediente até o final, porque ela entendeu o que Deus queria para ela. Ela respondeu o chamado de Deus. Maria foi protagonista na história. Por quê? Porque ela soube responder o chamado de Deus e ir até o fim. Ela não foi uma pessoa que, não, eu acho que não é comigo, eu acho que Nazaré é pequena demais, o que pode vir de bom de Nazaré, eu acho que não tem chance para mim, eu acho que esse negócio de... Ela conhecia a Bíblia. Ela poderia dizer assim: não, mas deve ser com outra judia, eu acho que pode ser isso para outra pessoa, eu acho que na verdade isso que Deus está falando comigo não é comigo, eu acho que esse anjo foi holograma, eu acho que foi uma coisa da minha cabeça. Mas não, ela entendeu e ela respondeu o chamado de Deus, e é por isso que ela foi protagonista da história. É por isso que o sim de Maria repercute até hoje. É por isso que Lu, o que ela disse a Deus, faça-se em mim segundo a tua palavra, perpetua-se nos séculos, até hoje e até a eternidade. É por isso que ela mesma diz em Lucas 1,48: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Por quê? Porque o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Mas sobretudo por quê? Porque ela disse sim ao chamado de Deus. Diga para quem está do seu lado: Maria disse sim. Aí olha para mim aqui, imagina comigo, pensa comigo, tá? Se ela tivesse dito não, o que seria de mim e de você? Aí, os complicados vão dizer assim: está limitando a Deus, Deus não precisa de um ser humano. De fato, santo, todo me tremendo, ó. Ele não precisa, mas ele quis precisar. Então eu quero dizer uma coisa para você, e esse é o tema dessa noite. Se o sim de Maria mudou a história da humanidade, o sim que você vai dar a Deus nessa noite
pode mudar a história da nossa geração. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir. É com você mesmo que ele está falando. Meu Deus. Mas espera aí, Natan. Eu não. Jandaia é tão pequeno. São 20 mil habitantes, Natan. Talvez alguém de São Paulo que esteja por aqui perdido, ou do Nordeste. Comigo não. Ah não, Natan, mas não, eu fui chamado só para ser de uma comunidade. Eu fico cantinho, eu gosto de lavar banheiro. Ei, querido, Deus te chama a ser protagonista nessa história. Deus te chama a ser protagonista nessa geração, como Maria foi. Maria Santíssima é para nós hoje um modelo, um exemplo. E se o sim dela mudou a história da humanidade, o seu sim pode mudar sim a história dessa geração. Você foi chamado a ser protagonista do reino onde você está. Quem aqui fez um metanoia? Levanta a mão, rápido, rápido, rápido. Pode abaixar agora. Você não fez um metanoia à toa. Você mudou a mentalidade para poder agora, com o chamado de Deus, dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, Deus conta com você. Ele conta comigo. Ele conta com Wesley, com a Lois. Ele conta com você que está aqui. Mas é minha primeira vez aqui. Ele conta com você na tua realidade, do teu jeito, da tua forma, para alcançar mais pessoas a Deus. O Papa Leão XIII dizia assim: é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Você não entendeu a frase? É por meio de você que outros homens, outras mulheres vão conhecer o caminho da salvação. Só que para ser protagonista precisa de 3 coisas. Primeiro, e esse é o tema mesmo, esse é o desenvolvimento dessa pregação: renúncia. A primeira coisa é renúncia. Diga para quem está do seu lado: renúncia. Não, abra sua boca, enche ela e diz assim para quem está do seu lado: renúncia. Tá bom? Tem que arranhar mesmo. Entendeu? Escuta aqui, ó. Natan, o que é renúncia para ser protagonista? Você não consegue ser protagonista vivendo os teus sonhos. Ah, Natan, mas Santa Teresinha diz. Quem gosta de Teresinha aqui? Complicada, santa complicada. Brincadeira, eu gosto dela, tá? Mas Santa Teresinha diz, Natan, eu vou chorar. É que Santa Teresinha chora, para quem não, tá bom, de novo. Até que Santa Teresinha, ela diz que Deus, agora eu vou recitar o poema. Deus não coloca sonhos irrealizáveis no nosso. Você está contaminado por Teresinha. Eu sabia disso. Só que é Deus colocando no coração nosso, e não a gente empurrando o nosso sonho para o coração de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo que os nossos sonhos são vaidade. Diga para quem está do seu lado: a casa caiu para você agora. Caiu junto com Santa Teresinha agora no chão. É porque Nossa Senhora, ela tinha um projeto. Se a gente puder conjecturar um pouco aqui, tá bom? A gente está fazendo história. Para quem estava no metanoia, o Gil falou assim: vou contar o evangelho do Gil. Não teve a Maria Valtorta que escreveu o evangelho como me foi revelado? O evangelho do Natan, parece até coisa do espiritismo, né? O evangelho segundo Allan Kardec. Deus dá repreendido, Senhor. Deus me livre. Sai, cão chupando manga. Mas aí Nossa Senhora estava lá na vidinha dela, Guilherme. Ela tinha os projetos dela, as panelinhas dela, o enxoval tudo pronto, prometido em casamento. Estava tudo arranjado. As famílias eram pobres, mas os pobres também são felizes. Diga aleluia.
4 ou é todo mundo pobre mesmo, vocês estão vendo, né? Os pobres são os mais felizes porque eles podem não ter nada, mas eles têm tudo, chamado Jesus de Nazaré. Eu não tenho nada. Aí ela estava lá, na vidinha dela. Poxa, mas eu estou prometido em casamento. É um varão casto, chamado José. Está tudo arranjado, a gente vai casar, vai viver a castidade, vai ser lindo. Aí o anjo diz assim: Deus tem algo para você. A sombra do Altíssimo te cobriu. E a primeira coisa que ela precisou foi renunciar os próprios, olha para mim, os próprios, meu Deus, você entendeu tudo. Santa Terezinha está até magoada agora. É claro que você pode ter um sonho bom, mas melhor do que o seu sonho, por mais santo que ele seja, é o sonho de Deus para a tua vida. Ah, mas eu não entendo, Natan. Como Abraão, para onde eu vou? Vai para a terra que eu vou te mandar. Mas aonde? Jeremias, vai aonde? Eu sou criança. Aí o Senhor fala para ele assim: Giovanni, vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus te chama para alguma coisa, mas você precisa renunciar. Você não pode ficar apegado às suas coisinhas, aos seus jeitinhos, às suas formazinhas. Ah não, porque é do meu jeitinho, eu sou todo organizado, e você sabe, Natan, e ninguém toca nos meus projetos. Deus toca. Porque se Ele quiser algo de você, filho, e você quiser como Maria dizer sim, você vai precisar renunciar a tudo aquilo que você projetou até essa noite. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque tem gente aqui que precisa escutar. Você viveu muito bem até hoje, mas é a partir de agora que você vai começar a caminhar na vontade de Deus verdadeiramente na tua vida. Pode dizer para quem está do seu lado: escutou ou não escutou? É verdade. É verdade. Olha aqui para mim. Quer ser protagonista nessa geração? Diga aleluia. Não, quer ser protagonista nessa geração? Diga aleluia. Não, o cachorro é mais atração do que a palavra. Deixa o cão para lá. Cão chupando manga. Leva ele, Senhor. Brincadeira, mas olha para mim aqui. Deixa o cão, ligue não. Deixa, Tancinha. Deixa ele, que se ele vier aqui eu vou dar um carinho nele. Um carinho. Carinho, gente, pelo amor de Deus. Odeio cachorro, sangue de Jesus. Então, se Deus quiser um cachorro, eu vou ter que aceitar. Sabe por quê? Porque os nossos gostos não são os gostos de Deus. Então Deus te chama a ser protagonista como Maria, mas você precisa aprender o verdadeiro significado de renúncia. É renúncia às coisas materiais, é renúncia à família. Aí Jesus disse para aquele discípulo: Senhor, eu vou te seguir, eu vou para onde o Senhor for. Aí eu olho para quem está em casa agora, e Jesus falou assim: então vem, larga tudo. E o discípulo: Senhor, só deixa eu despedir da minha mamãe, uma doninha Irene, não é verdade? Íris, uma dona Íris, bem maravilhosa. Não, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Que os mortos enterrem os seus mortos. Isso é a radicalidade do chamado. Alguns pensam assim: insensível, chatinho, irritante, esse tal de Jesus. Mas a gente pode dizer sem medo, Bernardo, que o chamado dele, talvez a gente não consiga despedir nessa vida, mas se a gente disser sim, Ele salva os nossos e a gente fica com todo mundo eternamente na outra. Segunda coisa. São só 3, tá? Deixa eu ler aqui uma frase de São João Paulo II antes de passar para o segundo ponto.
58 catequeses marianas de São João Paulo II. E acho que na sexta, o título da catequese é a influência da Virgem Maria na vida da igreja. Nossa Senhora é a verdadeira influencer católica, é a verdadeira influencer dos nossos séculos. Não sou eu que estou dizendo, é São João Paulo II. São, tá? Tem a prerrogativa são, para você não falar heresia. Olha o que ele diz aqui: Maria educa os cristãos a viverem a fé como caminho empenhativo e envolvente, que em todas as épocas e situações da vida requer audácia e uma perseverança constante. Por que eu li isso no final do tópico renúncia? Porque se você não tiver uma perseverança constante, você vai ser como aquele servo que põe a mão no arado e olha para trás, e esse Jesus disse que não é digno dele. Sabe o que vai acontecer com você se você começar a caminhar e olhar para trás? Estátua de sal. Não será digno. Olha aqui para mim, principalmente você que está no celular, Deus está falando com você. Abençoado, abençoado. Eu vou tacar o microfone na tua cabeça. Aleluia. Pode não, né, Guilherme? Segunda coisa, autenticidade. Maria era autêntica. Eu não sei aquela frase de cabeça, o Alan que sabe das fotocópias, não é verdade? Como é que é? Conta aí para nós. Vem cá no microfone, eu estou te chamando. Bora, meu santo. Essa frase é perfeita, eu quero que ele fale. Eu não sabia, não conseguia achar, e eu precisava de quem sabe, né? Aí ele chega aqui, ele esquece, imagina só. Que vexame. Ah, pode falar pregando, tá? A frase da fotocópia. Tem duas, né? Do papo e de calor. Fala as duas, então. Vai lá. Não, pregando. Acho que você tá pregando. Cara, o Natan faz... Pega na palavra, fala assim. E o São João Paulo II, vai. Cada uma que você faz eu passar, cara. O Papa Francisco, ele diz assim: o que é a santidade se não tornar-se plenamente tu mesmo? Ele diz assim: tornar-se uma fotocópia é privar o céu e a terra da dádiva que Deus fez você para ser. E o Carlo Acutis, o Beato Carlo Acutis, um santo jovem da igreja, ele diz assim: Deus fez todo mundo original, mas muitos morrem como fotocópias. E isso é muito triste. Deus te chamou a ser autêntico, original, e você está se deixando a morrer como uma mera cópia. Aí eu te pergunto, você que está aqui, quem tem sido as suas influências, ó irmãos em Cristo Jesus? Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, de Bíblia eu entendo. Eu não li 7 vezes igual o Guilherme, mas eu li 2 vezes a Bíblia, tá? Mas em 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz que aquele que diz permanecer nele, deve viver como ele viveu. E a carta de Tiago ainda diz uma coisa que eu acho fantástica. Sabe o que é? Ele diz assim: aqueles que ouvem o evangelho e não põem em prática são semelhantes a homens que se olham no espelho e esquecem a sua face. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser original. Olha aqui para mim aqui que eu vou te dizer uma coisa. Olha aqui para mim que eu vou te dizer uma coisa. Deus não te fez rascunho. Deus não te fez matéria-prima barata. Ele te fez autêntico, original, porque você é imagem e semelhança de Deus, irmão. É somente com autenticidade que nós seremos protagonistas.
Diziam muito no início do meu ministério: você imita pregador X, você imita pregador Y. Passaram-se 10 anos e eu provei que aquilo que eu vivo é o que Deus me chamou para viver. E a mesma coisa precisa ser com você. A mesma coisa. Eu preciso olhar Léo e dizer assim: ele é o cara. Não tem tamanho, mas é o cara, entendeu? Não fica de pé não, depois eles vão ver. Já está em pé? Não entendi. Escuta aqui, ó, você de casa. O mundo, ouça, igreja, o mundo não é nosso modelo, nunca será, nunca, nunca. O mundo não é o seu modelo, ele não pode ditar modas para você. Chesterton dizia: os santos são caracterizados por se oporem aos erros do seu tempo. São Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 11: não tenham cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Pedro, Atos capítulo 2, versículo 40: salvai-vos do meio dessa geração perversa. O mundo não pode ditar quem você é. O mundo não pode dizer o que você veste. O mundo não pode dizer a maquiagem que você coloca no seu rosto. O mundo não pode dizer o corte que você faz no seu cabelo. O mundo não pode dizer o jeito que você faz a barba. O mundo não pode dizer que você é X ou Y, que você é direita ou esquerda, centro, alto, inferno que só. Você precisa ser aquilo que Deus te chamou para ser. Somente dessa maneira é que nós seremos protagonistas. Sabe por que você me escuta calado? Sabe por que você me escuta quietinho? E você vê Deus em mim? Porque eu sou aquilo que Deus pediu para que eu fosse. E não é soberba não, é convicção de fé. Se São Paulo dizia: olhem para mim, me imitem, porque eu imito a Cristo. Quando eu me coloco aqui na frente, eu estou dizendo a mesma coisa: olhem para mim. Aí alguém vai dizer: São Paulo também diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Cala a boca também, chega. É por causa de gente frouxa, covarde, que não tem capacidade de se colocar como referência nessa geração, que muitos estão se perdendo. Toma o teu lugar, filho. Toma o teu lugar, filha. Porque Deus te fez autêntico, Deus te fez único. Podem ter pessoas, Léo, igual você, usando o mesmo grau que você, ser do mesmo tamanho que você, mas estes que parecem iguais, não é o Léo que Deus constituiu a imagem e semelhança de Deus. E por último, para ser protagonista como Maria, ela foi autêntica, tá? Ela foi. Uau! É por isso que ela não é uma mulher qualquer. É por isso que não tem ninguém como ela. Ninguém. Última coisa. Isso aqui é colo de Deus, vai gostar. Para ser protagonista, precisa ser excelente. Eu quero falar de duas excelências, tá? Primeiro, uma de ordem espiritual e outra de ordem ministerial, evangelizacional. De ordem espiritual. Por que somos excelentes nas publicações, nas postagens, na roupa que vestimos, no look que entregamos, nas fotos que postamos, nas frases que escrevemos, mas não somos excelentes com a nossa vida espiritual? Por que você parou de orar, bandido? Por que você parou de ir à missa? Por que você parou de adorar o Santíssimo Sacramento? Por que você parou de ler a Bíblia? Ei, bandido! Fica bravo não. Mas por quê? Você é excelente para tudo e não é excelente com Deus? É ou não é verdade? Que a gente precisa voltar a ser excelente. Enquanto colo de Deus, olhar para mim mesmo e dizer: por que eu deixei de ser excelente com a minha regra de vida, com o meu terço diário,
Por que eu deixei de ser excelente no cuidado com os meus irmãos, na vida fraterna? Por que eu deixei de ser excelente na acolhida? Por que eu deixei de ser excelente na minha alegria? Por que eu deixei de ser excelente naquilo que Deus me chamou para ser? Por que eu deixei de ser excelente no mínimo, que é ter uma vida íntima com Deus? Por quê? Por quê? Excelência, igreja. Quem não reza não ganha ninguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ninguém dá aquilo que não tem. Jesus, antes de dizer, ide, Ele disse, vinde a mim, e depois vocês vão. Primeiro vocês bebem, depois vocês vão. Dom Choutar, monge cisterciense, dizia, sede reservatórios e não canais. O canal, a água passa por ele e vai para o outro. O reservatório, ele está cheio da água e o outro vem beber nele, vai embora saciado e ele não perde a água. E segundo, se você quer ser um excelente evangelizador, você precisa ser bom naquilo que você faz. É até um merchan para o Academy, né? Mas não é isso não. Está fechado o carrinho, você não vai conseguir adquirir, tá? Mas por quê? Posso falar um desabafo aqui? Posso mesmo. Eu conversava com o Guilherme e com o Gil Mota esse final de semana. E o Gil Mota fez uma pergunta para mim e para o Guilherme que a gente ficou meio sem saber responder. Ele falou assim: não fique triste se você é um pregador, tá? Não fique triste, cada um tem um chamado. Vocês vão entender o que eu estou falando. Ele me disse assim: Natan, Guilherme, me fala aí um pregador, sem ser os que a gente conhece. Cri. Engraçado, eu partilhava com uma pessoa, um amigo meu numa missão em Minas Gerais, falei assim para ele: cara, difícil, mas não se levantam mais bons pregadores. Mas eu estou falando pregador de verdade, pregador que conhece a Bíblia, que conhece os santos, o catecismo, pregador profeta de verdade. Eu sei que tem pregadores aqui, talvez assim, você, poxa, mas eu sou bom, eu estou buscando. Tá, mas eu estou dizendo aqui do nível 2, não que eu esteja no nível 2, não é isso. Estou dizendo sobre a excelência para o protagonismo, entendeu? Gente, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. O mundo não pode ditar moda para você, mas você pode ditar moda para o mundo, irmão. A igreja fez isso durante os séculos, influenciou a cultura, influenciou as línguas. Quantos países, como por exemplo, o país do Brasil, que tem a língua portuguesa, que vem de Portugal, mas que tem origem latina, a língua oficial da igreja. 7 dias depois de chegar aqui as colonizações, e também, claro, os jesuítas, o Frei Henrique de Coimbra celebrou a missa, uma missa bem celebrada, junto com os índios. Quantas escolas católicas que nós conhecemos, Escola São José, Virgopótens, Dom Bosco, salesianos, passionistas, que estão permeando o Brasil há tantos anos. Mas hoje em dia as pessoas se infiltraram, o nosso protagonismo foi embora. E sabe o que agora acontece? A gente se deixa influenciar por essas coisas que não valem de nada. É por isso que tem um monte de católico fazendo na internet, desenrola, bate e joga de ladinho. Sabe o que você é? Cauda. Você não é cabeça. Cabeça dita moda, cauda anda conforme deixa a vida me levar. A música do Zeca Pagodinho tem um final que ele não conhece: deixa a vida me levar pro inferno, sim. Deixa a vida me levar pro inferno, sim. Oh, deixa a vida. Não, gente. Excelência. Você quer ser pregador? Seja um bom pregador. Vai estudar, vai ler a palavra de Deus. Eu sei que tem gente que está chegando na igreja hoje, mas o tema é protagonismo. Eu quero despertar isso em você. É um músico, vai fazer aula de canto. Não vem cantar igual tá cara rachada aqui não, tá cara rachada, não. Canta bonito. É para dançar, dança com excelência. É para cortar cabelo, corta direito.
porque não é somente de ordem espiritual as coisas. Você é o que? Um encanador, como foi meu pai durante 30 anos? Seja um bom encanador. Meu pai não estudou, fez até a 4ª série, mas foi bom na profissão, a tal ponto que chegou a ser encanador industrial dentro de plataforma na África do Sul no ano da Copa do Mundo, meu irmão. Minha família é chique também, uai. Ele trouxe a Jabulani na época da Copa, meu irmão. Só eu tinha lá na rua. Seja bom no que você faz. Natan, mas eu sou hoje só um atendente de call center. Então atende essa bênção desse telefone direito. Quase saiu aqui, Guilherme. Me segurei, viu? Juro. O que você faz? Cuida de planilha? Vai aprender os códigos do Excel. Quem entende de Excel aqui? Levanta a mão. Sério, eu te amo, cara. Porque é um negócio de Deus, cara. Excel, os códigos lá. Cara, eu tenho um irmão, que inclusive é meu formando também, o Saulo. Mano, ele sabe todos os códigos do troço, meu irmão. Não chega a dar um negócio quando você vê um cara que é bom no que ele faz. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Quando você vê o Guilherme pregar aqui, você fala assim: caraca, meu irmão. Na última pregação do Guilherme, ele citou 8 filmes, cara. Eu juro, eu contei com o Lu ali dentro. 8 numa pregação. E ele emendou uma coisa na outra. Eu falei, como é que ele tirou isso? E Jurassic Park, e a freira, e o grito. Pelo amor de Deus. Geração Atômica na casa de Maria vai ser um negócio fantástico, meu irmão. Porque a Colo de Deus sabe fazer com excelência. Muitos dizem assim: é entretenimento. As pessoas vêm e vão embora. Não, é excelência. Porque eu vou até parafrasear os arautos do Evangelho: se o nosso Deus é perfeito, aquilo que nós fazemos tem que ser perfeito também. Isso é protagonismo. Por que você nunca... Por que eu posso dizer sem medo que Maria é a mulher mais famosa da história da humanidade? Pergunte por quê. Porque ela soube ser uma mulher de renúncia, autêntica e excelente. Pode aplaudir a Virgem Maria. Já estou acabando, olha para mim, tenho 1 minuto e meio. Você foi chamado para alguma coisa. Olha aqui para mim, olha aqui para Santo de Deus. Olha aqui para mim. Você foi chamada para alguma coisa. Você foi chamado para alguma coisa. Natan, eu tenho que ser missionário, pregar igual você? Não, não é isso. Talvez sim, glória a Deus por isso. Tipo, o Alan está ali. Eu sei que ele tem um chamado de pregador, ele é um profeta. Mas você tem que ser bom naquilo que você faz, porque é no teu ordinário que Deus manifesta a glória dele. Bernardo, onde você trabalha hoje? Uma loja de acessórios de celular. Hoje Deus quer te usar lá. Não estou dizendo que é o fim dele, a loja de acessórios de celular. Não, talvez ele tenha outro objetivo. Mas vamos mudar o jogo. O dono talvez vai permanecer ali a vida inteira. E ele precisa ser bom no que ele faz, e que as pessoas, a partir de como ele é, reconheçam a bondade de Deus pela vida dele. Lembra o que disse a carta aos Romanos? Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Você que é jovenzinho, olha aqui, ó, está tirando nota vermelha? Você está vacalhando na escola? Deixa eu te falar uma parada. Infelizmente você não está testemunhando a glória de Deus. Você pode ser um bom aluno, uma boa aluna. Você é inteligente. Você só precisa se esforçar. Parar de brincar na escola, de conversar.
no seu trabalho, você já foi mandado embora de tantos, não é verdade? É porque você não tem a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Você é capaz, você é bom, Deus te escolheu. É ou não é verdade? Amém?